louvo e agradeço a Deus muito pelo meu passado. Bênção sobre bênção. Eu nasci nos Estados Unidos, na cidade de Nova Orleans, o terceiro de 5 filhos, 2 irmãs maiores, o meu irmão e depois a minha irmã. Uma família normal. Meu pai, funcionário público, e a minha mãe se dedicou muito para educar nós. Ficou em casa. Uma mãe fabulosa. Eu acho que a bênção veio quando, por exemplo, o grupo escolar das religiosas, das freiras, primeira comunhão, crisma. A nossa família sempre era praticante, sempre frequentamos a missa. Nunca perdemos a missa. Foi uma grande graça. Sempre gostei de esporte, beisebol, futebol americano e principalmente de basquete. Basquete, gostei muito de jogar basquete. Eu era alto, mais alto que os outros, então joguei muito e gostei muito de todo tipo de esporte, totalmente normal. Entrei no colégio dos jesuítas, foi fabuloso, 4 anos. E lá dentro dos jesuítas, servindo a missa, eu creio que veio a minha vocação. Eu me lembro muito bem da minha vocação, como aconteceu, não é? Na casa de retiros dos jesuítas, o padre levou os jovens para a capela, estava no último ano do colegial, e levou-nos a meditar sobre a cruz de Jesus. E perguntou, olha o que Jesus já fez para você. O que Jesus está fazendo para você agora. O que Ele fará com você, através de você, se você quiser. E depois fez a pergunta, o que você já fez para Jesus? Eu pensei, nada. O que está fazendo para Jesus? Nada. O que você fará para Jesus? Eu perdi o sono aquela noite, não consegui dormir. Eu fui lá fora e Jesus me chamou para ser jesuíta, missionário e sacerdote. Eu entrei nos jesuítas porque eu sentia que caberia para mim como uma luva. Gostei muito de Santo Inácio de Loyola, tudo para a maior glória de Deus. Gostei muito do São Francisco Xavier, missionário, foi ao outro lado do mundo. Inácio mandou Francisco para converter Índia. O lema dos jesuítas é para a maior glória de Deus. Então, os jesuítas sempre estão procurando mais. Eu gostava muito disso. Eu gostei do colégio que estudei, que era o colégio militar dos jesuítas. Então, disciplina, estrategistas, pensando como que vamos servir o nosso Senhor Jesus Cristo. E a vocação que eu recebi foi realmente para ser missionário, para ir até os confins do mundo, como Francisco Xavier foi. Gostei muito da militância, disciplina, gostei do tempo de noviciado. E aprendemos a contemplar Deus, e aprendemos que nós temos que ser contemplativos em ação. Mesmo que estamos na ação, estamos na presença de Deus, escutando a voz de Deus. Eu gostei muito do exame de consciência, do discernimento de espíritos, percebendo a ação e a moção do Espírito Santo. Porque, na realidade, Inácio era um místico, um contemplativo, tinha um grande dom de escutar Deus, entendeu? Sempre procurando a vontade de Deus. Como Inácio tinha o dom da sabedoria, discernimento, não é isso? Tudo para a maior glória de Deus. Eu me lembro do Vaticano II, porque estava em estudos nos Estados Unidos. E no ano 1966 eu vim para o Brasil. Eu vi um clima de que vamos renovar a igreja vai para as pessoas. E nós trabalhamos no centro social
com as pessoas totalmente inseridos nesse sentido. Coordenei campeonatos de esporte, grupo de jovens, foi muito, muito bom. Mas realmente, para entender bem a eficácia da renovação carismática, o que a renovação carismática fez foi lhe dar espiritualidade. Espiritualidade. Se estávamos inseridos no centro social, mas quando fui batizado no Espírito Santo em 69, eu vim de volta dizendo que Pentecostes é hoje, Pentecostes é hoje. E veio a espiritualidade para toda a ação da nossa atividade aqui no Brasil. Eu vim para o Brasil em 1966. Primeiramente fui aprender português. Estudei muitos meses português, mas trabalhei também no centro social, ajudando os jovens, cursos de formação. Eu coordenava campeonatos de futebol. Foi muito bom, excelente experiência. Mas em 1968, em fevereiro, comecei o primeiro ano de teologia em São Paulo, estudando com os dominicanos. E foi muito forte toda a teologia de libertação. Estudei o ano inteiro. Foi o tempo dos ditadores, os militares controlando todo o Brasil contra os comunistas. E no fim do ano, a polícia invadiu a faculdade, fechou a faculdade e, graças a Deus, eu fui embora do Brasil. Em dezembro de 68, fui estudar no Canadá. Foi fabuloso, fabuloso o estudo, a profundidade, a espiritualidade. Foi um aprofundamento nos exercícios espirituais de Santo Inácio. Eu acredito que eu, como jesuíta, quando eu ouvi falar de uma renovação acontecendo, eu imediatamente quis. Porque, para a maior glória de Deus, nós temos que nos renovar. Inácio. É impressionante o Inácio. Inácio escreveu as regras de discernimento de espíritos. E os jesuítas devem viver sendo movidos pelo Espírito Santo. E foi uma moção do Espírito Santo para eu entrar na renovação carismática, como muitos outros jesuítas perceberam. Esta é a bênção, é Pentecostes hoje. Hoje é Pentecostes. Ainda bem que saí do Brasil, fui estudar no Canadá, tive uma experiência maravilhosa dos exercícios espirituais, mas o batismo no Espírito Santo mudou radicalmente a minha vida, não é? Porque o Espírito do Senhor veio sobre mim e aprendi a louvar e adorar Deus profundamente e a escutar a voz de nosso Deus. E em março de 69, ouvi falar da renovação carismática e fui, graças a Deus, a Michigan, Lansing, Michigan. Fui batizado no Espírito Santo, a minha vida mudou radicalmente. Eu me lembro muito bem daquele encontro em East Lansing, Michigan. Um domingo de louvor. E o Ralph Martin pregou que Pentecostes é hoje, e que a graça que aconteceu no dia de Pentecostes está acontecendo hoje. E eu pedi. Fui para uma sala e o grupo de jovens puseram as mãos sobre mim, senti uma paz profunda. Eles estavam cantando em línguas, não entendi muito bem, mas a minha vida mudou. Eu me lembro que logo após aquela imposição de mãos dos jovens, eu saí para um intervalo do cafezinho. E eu falei para um senhor, eu quero o dom da sabedoria e eu quero o dom de discernimento. Porque no Brasil tem muito espiritismo e eu não sei bem o que é quando cai numa transe e me parece que não é legal. Ele disse, sim, realmente, pessoas que praticam o espiritismo têm uma força do mal que está ali.
Outro ensino foi: Jesus Cristo é o Senhor. Padre George Kosicki diz que é a chave da boa notícia. Eu me lembro muito bem que também Steve Clark estava ali. Grandes figuras do início da renovação carismática. Foi uma bênção. Aquele fim de semana em East Lansing, Michigan, mudou a minha vida. Eu descobri que realmente Pentecostes é hoje. Pode ser todos os dias. É só pedir. O Divino Espírito Santo vem para nós. E em junho de 1969, vim de volta. Vim de volta para o Brasil, dizendo que Pentecostes é hoje. Rezei com o Padre Haroldo Ram, com um grupo de pessoas na Cúria de Campinas. E assim, eu acredito, por causa do livro que entreguei para ele, A Glow with the Spirit, com o fogo do Espírito Santo, com a cruz e o punhal, aí começou a renovação carismática. Ele organizou a experiência de oração. Eu tive que, depois das minhas férias no Brasil, tive que voltar para estudar no Canadá. A minha vida mudou radicalmente a partir de março de 69. Comecei a orar muito, muita oração, direção espiritual. O diretor do teologado lá em Toronto diz que é bom orar 2 horas por dia e vem para a direção espiritual uma vez por semana. E diga para mim o que está acontecendo. Comecei a ler os livros da renovação carismática e mandar os livros para cá, para o Brasil, para ser publicados. Fui assistir grupos de oração em Toronto, o primeiro grupo de oração, e também fui assistir os primeiros congressos nacionais americanos e logo após voltava para o Brasil. Então eu fui ordenado em 70, assisti a conferência, vim para o Brasil e transmitia e publicava livros, primeiros livros da renovação carismática. Eu vim de volta também em 71, assisti uma conferência internacional e vinha do Brasil. E 71 para 72, os jesuítas me seguraram nos Estados Unidos para pregar os retiros de Santo Inácio. Um ano simplesmente maravilhoso, dando 8 retiros para os jesuítas da província do Sul, com grandes pregadores inacianos. Então, a espiritualidade de Santo Inácio foi aprofundada, a espiritualidade carismática foi aprofundada. E, finalmente, em 72, me deixaram voltar para o Brasil. Mas eu vim com livros, mandei publicar os livros, primeiros livros. Eu me lembro, a partir de 72, eu comecei a colecionar os cânticos. Então, nesse tempo, 72 para 73, grupos de pessoas se reuniram e decidimos organizar a renovação carismática. 73 foi maravilhoso, uma reunião fabulosa na Vila Brandina. E 74, o primeiro Congresso Nacional em Itaici. Eu me lembro muito bem de Padre Haroldo Ram, sempre falava com ele. Maria Lamego, Silvestre Scanian era padre naquele tempo. Me lembro muito bem da irmã Julieta Imaculada Pettenati. Eu me lembro muito bem da irmã Trindade também. E também Dom Cipriano. Eu lembro muito bem de Dom Cipriano Chagas. Foi o início. Alguns padres redentoristas americanos de Campo Grande vieram, um padre de Itacoatiara também veio para essa reunião. Foi o início maravilhoso da renovação carismática. Eu tive a felicidade para conhecer Padre de Grandes, quando estava pregando retiros inacianos nos Estados Unidos. E ele foi um grande apóstolo, trouxe para o Brasil
eu creio em 73 ou 74, e o Padre de Grandes realmente nos ensinou a usar os dons. E no início houve oposição de usar os dons, mas eu fiquei convencido, renovação carismática de dons. E como é necessário usar todos os dons, o dom de línguas, profecias, sabedoria, fé, cura, milagres e principalmente discernimento de espíritos. É uma renovação dos dons dentro da Igreja Católica. Sempre eu insisti com isso. Eu louvo e agradeço a Deus pelos pioneiros da renovação carismática. Primeira equipe de serviço, não vou lembrar todos os nomes, é muito difícil. Mas eu me lembro muito bem de irmã Juliette, irmã de Santa Cruz, muito legal. Me lembro muito bem de Zilá Maciel de Santos, Yolanda Marinho, Padre Jacques Bessos, o Peter Ingrid, Orgelmeister, grandes. Lógico, Padre Jonas Abib, Monsenhor Jonas Abib, a tia Laura, Monsenhor Lauro, o Tatá, Reinaldo Bezerra, dos Reis, e uma trindade. Trabalhou muito no início da renovação carismática. O Dr. Adolfo Furtado, Dr. Fernando, Padre Francisco Burco, lá na Amazonas. Em Campinas, é uma vaneira, fabuloso, faleceu num acidente de carro. É Deus, Sebastião ali de Goiânia. Tantos gigantes espirituais que realmente foram servos e servas de Deus. Só posso dizer louvado seja Deus por todos, por também aqueles que agora não consigo lembrar. Eu louvo e agradeço a Deus pelo meu ministério sacerdotal. A primeira equipe de serviço, mas impressionante como Deus usa a gente. Eu me lembro que eu pedi uma passagem livre na Varig e todo fim de semana ia para algum capital do Brasil. Deus usou para Rio de Janeiro, para Salvador, para Recife, para Fortaleza, Uruguai. Eu e o Padre de Grandes fomos, damos força lá no início da renovação carismática, lá com o nosso querido amigo Padre. Deus é bom, Deus nos ama muito. Durante os anos 70 publicava livros, distribuía livros. E no fim, em dezembro de 79, cansado de tantas viagens, Deus falou para fundar a Associação do Senhor Jesus. Estava junto com o Padre Jonas Abib, com o Dom Cipriano Chagas, e decidimos, Padre Jonas decidiu rádio, eu decidi televisão, e Dom Cipriano a imprensa. Foi um tempo simplesmente maravilhoso. Começaram nos cenáculos, começaram rios de água viva no Rio de Janeiro. Muitas bênçãos, muitas graças, muito crescimento da renovação carismática. E, louvado seja Deus, fui servo de Deus. Obrigado, Senhor. Louvor e glória ao nosso Senhor.